Sejam bem-vindos, irmãos. Nesse vídeo vamos continuar a nossa série de estudos em Filipenses, capítulo 2. E vamos estar abordando aqui nesse vídeo o versículo 5 ao versículo 11. Acredito que já tem mais 4 ou 5 vídeos anteriores a esse, que vão expor desde o começo do livro e a fundação da igreja. E quando chega aqui no capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo vai estar falando especificamente sobre Cristo. É um hino da igreja cristã primitiva. Amém? Então vamos lá, leitura. Se você puder acompanhar com a sua Bíblia aberta, vai facilitar. Vamos lá. 2:5, Filipenses. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então vamos lá, irmão. O contexto imediato desse texto que estamos estudando hoje fala das bases para união, certo? A igreja de Filipenses, na cidade de Filipos, ela tinha dois problemas quando Paulo escreveu esse texto. Um seria a perseguição que acompanhava a igreja desde sua fundação, e o segundo problema era o surgimento de divisões internas. A igreja seria ali, a igreja primitiva é dividida em vários grupos separados que se reuniam em casas. Então é como a ideia que se tem é que possivelmente estaria um grupo em oposição, em discordância um do outro em alguns temas. Então o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja na cidade de Filipos. E ele vem falando no capítulo 2, no final do capítulo 1, sobre mantenham o mesmo sentimento em vocês, o mesmo sentimento do que é ser corpo de Cristo. Ali temos que ver conforto de desfrutar da comunhão dos outros sob a direção de Deus, a consolação através de palavras, discursos de motivação cheios de amor sacrificial, comunhão com o Espírito Santo, uma vida encharcada ali por afetos, compaixões ordenados pelo Espírito Santo. Também vemos ele dizendo assim: não exista entre vocês práticas, movimentos que busquem a glória própria. Não existe entre vocês sentimentos de superioridade em relação ao outro. Sejam servos humildes. Não haja entre vocês sentimentos de orgulho, de auto-isolamento, visto que eram reuniões separadas. Não existe entre vocês pessoas buscando o seu próprio ventre. Olhem uns para os outros. Então, em meio a essas orientações sobre sentimentos, pensamentos, afetos, amor e domínio próprio, Paulo vai fornecer àquela igreja um exemplo prático do que é o foco da igreja. O foco ele vai colocar o exemplo de humilhação e de exaltação de Cristo. E o modo como ele ensina isso é através do hino cristão primitivo. Certo? Essa passagem do versículo 5 ao versículo 11 era um hino da igreja primitiva. E qual a teologia desse hino? O que compõe ele? É a pré-existência de Cristo, a vida na terra de Cristo e a exaltação de Cristo. São esses os 3 pontos. Pré-existência de Cristo, vida na terra de Cristo e exaltação de Cristo.
E comparações podem ser feitas, lendo esses versículos, com o capítulo 52, 13 de Isaías até o 53, 12, onde vai falar ali do servo sofredor, os feitos do servo do Senhor. Então vamos perceber nesse texto aqui o foco em Cristo. Amém? Filipenses 2,5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está dizendo que vocês compartilhem do mesmo ponto de vista. Essa palavra sentimento ali, ela traz a ideia de opinião de si mesmo. Então, que vocês tenham a mesma opinião de si mesmo que houve em Cristo. Perceba que nesse ponto, Paulo inverteu o uso das palavras Jesus e Cristo. Certo, irmãos? Até esse ponto aqui, Paulo tinha utilizado Jesus Cristo. Jesus o Messias, Jesus o ungido. Isso acontece no capítulo 1, no versículo 1, no 2, no 6, no 8, no 19. E vai estar recheado no restante da carta de Filipenses. Mas em alguns pontos, propositalmente, Paulo inverte. Certo? Inverte para nos mostrar alguma coisa. Ele está ressaltando alguma coisa. Quando ele coloca Cristo Jesus, ele coloca ali o título à frente do nome de Jesus. A função à frente do nome. E isso tem um propósito. Ele está destacando ali a função, o título de Cristo como servo do Senhor, que é citado em Isaías capítulo 42, 1. Vem lá Deus apresentando, eis aqui o meu servo. O servo sofredor de Isaías 53. O filho do homem, que recebe todo o domínio, rei, sobretudo em Daniel 7. Então veja, ele está levantando aqui o rei Jesus, o Senhor Jesus. Há também aqui um componente histórico da época de Paulo. Na época de Paulo, anterior a isso, as pessoas começaram a ver algumas centenas de anos antes, com Alexandre, eles começaram a ver o ideário de rei, de conquistador, de dominador que houve em Alexandre, que assumiu o trono do seu país aos 20 anos e aos 33 anos tinha dominado o mundo. Esse era o ideário de rei da época. E mais próximo ali de Jesus tinha também Augusto, que tinha dominado o mundo da sua época, ali pelos romanos já, e a partir daí ele conseguiu trazer a pacificação entre os vários povos do reino, instituindo ali a questão do direito romano e tudo mais, a divisão em províncias, certo? Então veja, esse é o ideário atual lá da época deles. E aí Paulo vem e diz, olha, o rei Jesus. E esse rei, veja que as pessoas estavam, quando pensavam em adoração ao rei, elas tinham essas imagens na cabeça. Conquistador Alexandre, Augusto, aquele que conquista e pacificou os povos. E aí vem o apóstolo Paulo e esclarece o rei Jesus. Como ele faz isso? Versículo 6, Filipenses 2,6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja, o propósito que ele vai colocar aqui agora é compreendam que o Senhor, o Rei Jesus, fez por vocês. Imitem as suas motivações, as suas ações, as suas práticas. Então ele vai colocar, que sendo, essa palavra sendo, em algumas versões ainda vem subsistindo, ela traz uma ideia de sendo uma coisa que existe desde o início, ele sempre esteve lá, certo? E ele vai dizendo, sendo, desde o início, sendo forma de Deus. Ele, desde o início, ele já existia como forma de Deus. A palavra forma, ela tem um sentido aqui de que uma coisa que ela é inalterada, certo? Ela é uma determinada coisa que você
A forma como você percebe aquilo, a forma como aquilo é percebido pela sua visão. E o sentido também envolve essa característica de não haver alteração. Então, some essas poucas palavras, sendo aqui desde o início existindo, forma como inalterado e também como se é percebido pela visão. Então, temos aqui Jesus existindo desde o início, percebido desde a sua glória como natureza de Deus, inalterado, certo? Então, sendo forma de Deus, é existindo da mesma natureza de Deus. Jesus já existia como Deus, como natureza de Deus, em forma de Deus, desde o princípio. E aí vem depois da vírgula aqui, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja isso sobre Jesus. Embora que desde o início Deus, certo? Embora desde o início aqui Jesus sendo Deus, sendo a forma de Deus, estou repetindo isso, você gravar bem isso, sendo natureza de Deus, ele não considerou ficar somente com a glória de sua posição. É isso que ele está tentando dizer. Essa usurpação, essa palavra literal seria não tentou pegar a força, pegar pela força, roubar pela força, não quis tomar pela força. Tudo isso tem a ver com essa palavra usurpação. Então a ideia que ele vai passar aqui com essas escolhas de palavra é que Jesus, sendo a mesma natureza de Deus, não tentou pela força pegar, continuar, certo? Somente ali igual a Deus. No próximo versículo nós vamos ver que ele está se tratando da glória de Deus. Então Jesus vai ali deixar aquela glória que tinha com o Pai e vem na missão de resgatar a humanidade, certo? E quando Paulo coloca essa palavra usurpação, não tentou pegar pela força, certo? Essa glória de Deus, certo? Essa glória com Deus, provavelmente aqui esse jogo de palavras nos trazem aqui uma reflexão sobre Adão, o servo de Deus, ali em Gênesis 3. Ele cai de sua posição quando ele tenta ali com um desejo dominante, certo? Tomar posse do que ele pensava que conseguiria. Qual é o desejo que entra em seu coração? Ser como Deus. E aqui Paulo está dizendo que Jesus é natureza de Deus, ele é como Deus, ele já existia como Deus, mas ele não se prende a essa glória de ser Deus. Então ele vem como servo, como segundo Adão, e ele vem para resgatar o povo que Deus comprou com que iria comprar com seu sangue, o povo que elegeu. Então veja que ele vem como servo, o servo fiel. E aí chegamos a Filipenses capítulo 2, versículo 7, vamos detalhar essa questão da glória. Diz assim, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então veja, ele mesmo esvaziou-se, ele tornou vazio. E aqui temos que ter cuidado com o uso dessas palavras. Muitas pessoas, quando fazem o uso da palavra esvaziar, passam às vezes sem perceber a mensagem, como se Jesus tivesse abrido mão de tudo para vir se tornar homem. E não é assim que a palavra quer dizer. O jogo de palavras utilizados aqui é que Jesus abriu mão de sua glória ao lado do Pai, certo? Jesus, quando se torna homem, ele não abre mão da sua divindade, ele continuou sendo Deus, existindo como Deus, ele não deixou de ser Senhor da criação. A missão de Jesus ali para salvar os seus filhos não poderia ser concluída se fosse somente um homem, certo? Ele expulsava demônios, ele realizava milagres, ele lia pensamentos, ele se antecipava, ele andava sobre as águas, ele tinha domínio sobre o vento, sobre o mar, sobre os animais, sobre tudo, certo? E do que Jesus se esvaziou no texto? Nós vamos ver que Jesus, quando se trata de esvaziamento, é Jesus
abrindo mão de sua glória junto com o Pai. Nós vamos poder perceber esse detalhe no livro de João, capítulo 17, versículo 4 e 5, que diz assim, João 17, 4 e 5, eu glorifiquei-te na terra, é uma oração, Jesus está falando com o Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, olha o detalhe agora, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então veja, Jesus vem, passa ali há 33 anos trabalhando, ele está para concluir a sua obra, ele está na semana da crucificação, ele está a dias da crucificação e ele diz, Senhor, glorifica-me, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo. Então veja, Jesus tinha glória desde a eternidade, certo? Quando Jesus diz, quando Paulo está dizendo que Jesus se esvaziou, não é que ele se esvaziou de sua divindade, mas ele se esvaziou de sua glória com o Pai. E ele vem resgatar a humanidade. Então veja, vamos ver aqui a parte também do tomando, pegando aqui pelas mãos, ó. Veja que ele diz no versículo 7, voltando aqui a Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, certo? Deixou a glória de lado, tomando a forma de servo. A palavra tomando, ela literalmente quer dizer pegar com as mãos, certo? O que ele pega com as mãos? Aqui é o plano da redenção, é a missão que ele se deu, certo? Lembra, aqui é uma correlação, essa questão de pegar com as mãos é correlação quando você tem ali um objeto pesado e você tem que pegar com uma, duas, três, quatro pessoas ali e você não pode pegar de qualquer jeito, você já tem que vir com a motivação certa, com a força certa, com a ação certa, porque se você vier ali meio duvidando, certo? Você vai acabar deixando cair aquilo, certo? É esse tipo de expressão que está embutido na palavra tomando. Jesus vem e toma, pega com as suas mãos, certo? Ele pega com a força correta, com o propósito correto, com a motivação correta. O que ele pega com as suas mãos? Ele toma a forma de servo, a forma de escravo, a forma de condição servil, certo? E fazendo-se ali semelhante, ele veio a se tornar semelhante aos homens. Então veja, irmãos, a posse que Cristo tinha da plenitude da divindade, certo? Não é prejudicada pelo seu alto esvaziamento de glória, certo? Ele não deixou ali de ser Deus. Quando ele esvazia-se ali de si mesmo, quando ele assume a forma de servo, certo? Ele não existiu em forma menos divina, certo? É como se ali a glória dele estivesse encoberta por um determinado tempo, certo? Tanto que essa glória encoberta de Cristo, ela vai sendo revelada aos poucos, quando você vai lendo os evangelhos. O maior vislumbre que você vê disso ainda no ministério é na transfiguração. Em algumas vezes em que o Pai vem e fala, este é meu filho amado em quem tenho alegria, quem tenho deleite, em quem tenho prazer. Então veja, nunca, diante de tudo, vamos aqui ao versículo 8, Filipenses capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, veja, deixou a sua glória, olha aqui, caindo, na forma de homem. E agora nós estamos aqui na forma de homem. E mesmo assim, veja que há uma humilhação, certo? Já? E aí, ainda em forma de homem, ele humilhou-se, obediente até a morte. Versículo 8. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Veja o quadro. Agora, como na forma de homem ali, certo? Com o pacote da natureza humana sem pecado, ele encontrado em Jesus, certo? Diz que ele humilhou-se a si mesmo, literal, ele tornou a rebaixar-se, seria isso literalmente. E diz que ele é obediente até a morte.
essa parte aqui literal, obediente, quer dizer aquele que escuta. Veja, nós sempre pensamos obediente como aquele que faz, certo? A palavra obediente, ela já traz a natureza, que se você escuta, você vai fazer. Se você não está fazendo, é porque você nem ouviu ainda direito, certo? Então, Jesus é aquele que escuta a voz de Deus e ele faz. E ele é obediente até a morte, morte de cruz. Então, veja, a livre vontade de Cristo foi humilhar-se, ser homem, ser obediente, ser morto e morto de cruz. Em sua morte ali, Cristo foi o servo, certo? Que tornou-se maldição, certo? Por nossos pecados. Existe um sacrifício que é o da novilha vermelha, certo? No Antigo Testamento ele é utilizado poucas vezes. Trata-se de um animal que eles pegavam e tinham que queimar. O sacerdote tinha que queimar toda aquela novilha e as cinzas que sobravam, o sacerdote tinha que ir e levar ela e jogar nas águas, em algumas águas, um reservatório de água. E a partir daí aquela cinza da novilha que foi queimada estaria purificando aquelas águas. E aí as pessoas que tivessem ali algum tipo de impureza no decorrer dos seus trabalhos no dia a dia, na vida cotidiana, eles iriam utilizar aquelas águas para purificação. Veja isso, certo? Isso é bastante utilizado, essa questão de lavar com a água. Qual é essa água? É a água proveniente desse sacrifício. O que acontecia nesse sacrifício? O sacerdote que estava ali administrando aquela cerimônia, ele se tornava impuro, certo? Esse era o único sacrifício em que o sacerdote se tornava impuro. E aqui Jesus é aquele que era puro, certo? E ele recebe a maldição dos nossos pecados na cruz. Veja isso aqui. O sacrifício traz o que? Vida que sai das cinzas sobre as águas. Testemunho de morte, redenção, vida. Resultados da obra de Cristo, Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, Jesus humilhou-se, certo? Nós já lemos. Agora, Deus, Ele mesmo, o texto lá no grego tem, Ele mesmo o exaltou soberanamente, a mais alta posição de poder, de majestade suprema. Veja que a ação de Deus, por isso Deus o exaltou soberanamente. Nós vemos nos versos anteriores que Jesus esvaziou-se da sua glória. Agora, também nesses versos finais, Deus lhe deu um nome sobre todo nome, lhe deu glória sobre toda glória. O literal aqui seria dizendo, lhe deu algo agradável, certo? Lembra aqui que os servos, escravos, muitos deles não tinham nome, o nome dele era escravo, certo? E aqui você vê que Jesus, que foi rebaixado à posição de servo, é lhe dado um nome, sobre todo nome. E o que trata o nome? Trata de identidade, filiação, local de origem. Jesus é aquele que se fez reputação nenhuma. Agora, Deus, Ele mesmo, lhe deu domínio sobre tudo, sobre todos. Vai estar no versículo 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Veja aqui, a cena é: todos lhe darão glória, todos lhe darão honra, reverência, adoração, seja no reino celeste, reino terreno, seja aqueles que já morreram, certo? Alguns farão essa adoração a Jesus por pleno prazer e alegria, e isso será o sonho deles realizados. Outros farão isso aqui roendo-se de ódio, de amargura. Então, quais são as percepções que temos aqui nesse texto? Paulo está escrevendo aos Filipenses: enquanto o mundo
persegue a igreja, a agenda de Deus é a conversão dos seus filhos, é a alegria dos olhos daqueles irmãos. Enquanto o mundo aprisiona Paulo para conter a mensagem do Evangelho, enquanto o mundo ali tenta aprisionar Paulo em prisões, Paulo fala da participação da igreja nos seus sofrimentos. Enquanto Paulo fala da ronda de morte que há sobre ele poderia morrer mesmo. Ele fala de vida com Cristo, fala de coragem daqueles irmãos. Enquanto Paulo clama aqui os irmãos por união, ele fala da bênção de ser povo do reino. Enquanto Paulo está falando sobre humildade, ele cita a humildade com que Cristo deixou sua glória para nos salvar. Enquanto Paulo está falando de obediência, ele está falando de cruz. Enquanto Paulo está falando de Jesus e sua missão, Paulo também fala de adoração. Quando ele está falando de adoração, ele diz: tudo é para a glória de Deus Pai. Então veja o versículo 5 novamente. De sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O alvo de Paulo é vermos Cristo deixando a sua glória e vindo em humildade a serviço da união. Tudo, certo, irmãos, está a serviço da glória de Deus Pai. Spurgeon dizia aqui, Jesus é o grande mestre da humildade. Precisamos aprender diariamente com ele. Qual o tempo aqui do foco, irmãos? Qual o foco que Jesus dá quando ele vê o tempo? Ele vê o tempo determinado e vê, olha, esse é o foco. Vamos ver Jesus em ação. João capítulo 13, versículo 3 a 5. Diz assim, João 13, 3 a 5. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que havia cingido. Veja o ponto, irmãos. Jesus está ampliando aqui, João está ampliando aqui, a situação. Ele diz Jesus, sabendo, aqui literalmente seria vendo individualmente Jesus, que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Deus, em sua força, em sua atividade, em seu poder, disse: chegou o tempo de levantar Jesus. Aquele que havia saído de Deus iria voltar a Deus, iria ser conduzido de volta. E Jesus vê isso individualmente e diz: olha, chegou o tempo da separação entre ele e os discípulos. Jesus voltaria ao Pai, os discípulos continuariam aqui, tendo essa consciência. O tempo chegou. Qual o foco de Jesus? Veja a consciência de quem ele é, a consciência do que o Pai está fazendo e o que o faz agir. Aí ele vem e coloca o foco aqui de luz sobre ele, como servo, preparando o caminho da unidade, da humildade, que os servos, que os discípulos deviam ter para completar a missão deles. Então veja, irmãos, não se atente cada um somente para a sua vida. Se o foco de Cristo é servir com humildade, irmãos, temos que entender que quando estamos longe dessa humildade, erramos o tempo, erramos o foco, erramos as práticas. O prazer da adoração deve andar junto com o prazer de servir. Qual o tempo de Paulo em Filipenses? O tempo do foco na humildade. Ele diz: vocês foram separados para serem povo de Deus, vocês também podem ser perseguidos, vocês devem servir, vocês devem estar unidos, vocês devem ser humildes como Cristo Jesus. A humildade de Cristo foi descer da sua mais alta glória para nos resgatar. A nossa humildade será frearmos a nossa natureza, que clama por senhorio, por ser servida, por luzes. Jesus renunciou à sua glória, não queria glória para si, não queira glória para si. Siga o exemplo de Jesus, fuja do orgulho. Então veja, irmãos, Jesus veio e fez tudo isso para nos salvar, para prover um jeito, trazer salvação para os pecadores.
Nós não merecíamos isso. Ele amou, ele elegeu, ele veio, ele comprou, ele verteu com seu sangue. Diante de tudo isso, irmãos, nas suas orações, lembre, você tem alguém que sabe o que é sofrer mais do que você. Você tem alguém que sabe o que é sentir fome, sentir frio, sentir dor, não ter onde dormir, ser abandonado, ser caluniado, ser confrontado, pisado, ser mal interpretado, ser torturado, morto. Ele sabe o que é tudo isso, ele sentiu tudo isso. Onde ele está agora? À direita do Pai, intercedendo por você. Então, irmão, tudo isso tem um norte. Veja, ele te resgatou, colocou o seu Espírito em você para que você viva uma nova criação. Você não é mais imitação do pecado, do mundo, você é imitação da glória da segunda casa. Imitação do Cordeiro. Seja humilde, seja amável, seja unido à igreja, seja santo de Deus, irmãos. Seja confiável, seja ombro amigo dos outros, seja o que sofre pelos amigos, seja o primeiro contato de alguém quando estiver em apuros. Não compre a narrativa do mundo, irmãos, ou dos inimigos das suas almas. Viva para Deus com humildade, busque a igreja, seja bênção naquele lugar. Amém.